Nós temos aula até o dia 7 de outubro. Nós temos uma aula que vamos falar sobre preconceito e o pensamento e a vontade. Depois, fazer uma reflexão geral sobre dor e sofrimento e a revisão da lei de causa e efeito e assuntos também de interesse geral. E no dia 7 de outubro, uma aula que encerra o nosso curso, fala do espírito e o sexo. Tá? Aí, nós encerramos o curso básico de espiritismo. Lógico que o espiritismo ele é muito amplo e muito profundo. Tem muitos, tem que é o tipo da coisa que a gente tem que estar lendo sempre, estudando. Fora ah, as publicações que tem aí na internet, né? Que a gente deve sempre, sei lá, passar por uma filtragem assim, e tem muita coisa que se fala, um fala de um jeito, outro fala do outro, eu falo às vezes do outro, vocês vão acreditar em quem? Acreditem em mim, por favor. Não, mas eu tenho às vezes conversado com o Vanderlei sobre algumas publicações. Então tem, por exemplo, tem espíritas que são 100% aquilo que está nos livros de Kardec. Alguns pegam Kardec e mais a Revista Espírita. A Revista Espírita era uma revista que Kardec publicava, mas ali não faz parte daquela codificação espírita. Tá? É uma revista com assuntos relacionados aos fenômenos, à doutrina. Então, tem estudiosos que falam assim, não, é Kardec, sabe? É o tipo daquele espírita que é radical, que é fundamentalista. E nós vemos que na codificação tem algumas coisas que não são muito claras, que à luz do conhecimento atual poderia ter uma explicação diferente. Então não dá para ser fundamentalista. Como assim? Se lá falar que a Terra é plana, você vai acreditar que a Terra é plana, uma vez que sabe-se que não é? Então tem algumas pessoas que são muito fortes nisso e, consequentemente, eles não seguem o que o Espiritismo no Brasil desenvolveu, principalmente também com a parte religiosa, principalmente com a Federação Espírita Brasileira. Alguns não aceitam Emmanuel, não aceitam os livros, né? O André Luiz, por exemplo, isso não está na codificação. Então, vocês vão ver de tudo isso daí. É como quem é católico, ou protestante, luterano, sei lá, vai ler a Bíblia e vai ser obrigado a acreditar em Adão e Eva. Hoje a ciência já não tem mais sentido acreditar na existência de uma figura de Deus criou Adão e da costela do Adão criou Eva. Isso é uma metáfora, sabe? Temos que entender isso daí. Então, no Espiritismo é a mesma coisa, né? Nós temos que estar com os olhos e com a mente mais atualizada, né? Música linda, mas eu vou ter que tirar. Então, a gente tem que ler muito, tem que entender. Tem coisas, tem coisas que eu leio do Emmanuel, do André Luiz, que eu fico em dúvida. Mas o importante mesmo é o núcleo, sabe, da doutrina espírita. Aqueles princípios fundamentais, tá, que eu tentei passar para vocês terem sempre um pensamento com base na lógica, tá? Não vamos discutir detalhes, um falou isso, outro falou aquilo. Tem tanta coisa que a gente não conhece, né?
Não adianta você querer conhecer um detalhe e deixar o principal de lado. Então, eu fiz uma seleção dos temas que eu achei interessante, uma boa parte relacionada à doutrina espírita e outra parte relacionada ao processo mesmo de evolução, de melhoria interior. Que não adianta também a gente ter um bom conhecimento do espiritismo e a gente fica na mesma, fica na questão de mudança interior. Então, o espiritismo ele deve nos alertar que nós estamos aqui na Terra por uma causa muito, muito importante. Muito importante. Viver as experiências e com elas a gente aprender. Sabendo que o Espírito é eterno. E cada um fazer a sua parte. Isso é fundamental. E saber que não tem penas eternas, que não existe o inferno, que não tem o céu, não tem o inferno. Tá? São condições que a gente vai encontrar. Então é isso. Então não pensem que isso fecha todo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos, nós começamos lendo algumas perguntas, mas tem muitas perguntas que a gente deveria se debruçar um pouquinho mais para entender. Então, o Livro dos Espíritos nós temos que ler mais do que uma vez. E, de preferência, ler em conjunto com outras pessoas que tenham experiência para tirar alguma dúvida. Tá? Então, o processo em si, aqui nós estamos no processo. Nós iniciamos o processo. Alguns já tinham passado por esse processo, estão revisando. Acredito que nesse período devem ter visto algumas coisas novas, né? Que eu achei interessante colocar para vocês. Alguns temas interessantes que estão no programa da Aliança Espírita Evangélica, como é o tema de hoje, né? Da aula de hoje, que é a vida plena. Então, a nossa turma aqui vai terminar no dia 7 de outubro. E vamos ter uma aula, um dia livre, que poderá não ser livre, vai depender, que é o dia 14 de outubro. E se vocês pegarem o programa, está como o início no curso de passes, que eu pus uma data, então não pus aula. Aí vai começar o curso de passes. Para facilitar para vocês, e principalmente para quem não mora em São Paulo, ou tem dificuldade de estar indo no NAEFA, eu vou dar, sei lá, 80% do curso à distância, de passes. Vou dar a parte teórica e um pouco da parte prática, que eu tenho vídeos, não sei se vocês já viram lá no YouTube, eu fiz uma gravação do passe de limpeza, do passe tal. Mas depois, para finalizar o curso de passes, quem quiser trabalhar no centro, aí precisa fazer a parte prática, tá? Então, nós faríamos a parte prática em uma programação, um estágio, e algumas aulas marcaríamos um horário, com possibilidade aí para todos. A Gabriela tinha falado de uma certa dificuldade com o horário. Então, eu vou precisar saber, depois da parte teórica, quem vai fazer a parte prática? Aí eu vou perguntar, para que você quer fazer a parte prática? Porque a parte prática não é para conhecer, a parte prática é para pôr em prática. Embora... Mas você acha que o curso de passes online, assim, mesmo teórico, tem a mesma efetividade? Não sei. Porque a gente estando em casa, né? Eu penso, eu me distraio mais, ser acionado. Não sei se seria a mesma qualificação, sabe? Mesmo tendo a parte prática. Eu acho que faz uma diferença a aula presencial, assim. Sei como eu penso. Lógico, minha preferência seria fazer presencial, né? Mas eu acho que tem informações importantes
da teoria do passe. O que é o passe? Como é que funciona os chakras, os plexos, quem atua nos passes? Então, isso pode ser feito à distância. Tá? Talvez o prejuízo seja que lá no NAEFA eu às vezes uso a lousa, né? Mas tem até uma aula minha gravada usando a lousa. Ou uso a projeção na TV. E aqui eu vou ter que preparar um slide para passar para vocês. Aí que eu acho que pode perder um pouquinho, mas se eu passar com antecedência as figuras, vocês poderão acompanhar bem. Mas a parte prática tem que ser lá. E aí, por que eu vou fazer a parte prática? Eu vou perguntar, vamos supor, para a Gabriela. Gabriela, você vai fazer a parte prática? Ah, eu gostaria de fazer a parte prática. E o que você vai fazer com a parte prática? Ah, não sei. Se ela pode falar assim, ah, eu gostaria de trabalhar dando passe, é isso que você deseja? Isso. Porque eu não estou dando o curso porque queremos formar trabalhadores. A formação de trabalhadores é uma consequência, né? Mas eu não vou dar um curso de médiums, a não ser também a parte teórica, mas à distância eu não vou fazer sensibilização, não vou fazer nada, né? Porque a parte teórica vocês podem ler o livro dos médiuns, podem ler o livro Mediunidade, tá? Mas de preferência fazer lá. E por que vai fazer o curso de médiuns? A gente não, a gente não cria médiuns, a gente educa quem tem mediunidade. E por que alguém vai num curso de médiuns? Porque ou tem algum tipo de mediunidade, manifestação, e precisa aprender a entender o que é, por que tem, o que pode fazer com isso. Às vezes é um desequilíbrio, também tem que ver, às vezes não é nem mediunidade. Então, vamos ver, vamos dar tempo ao tempo. Tudo bem? Então, com certeza eu falo para vocês, as primeiras aulas do curso de passes a gente vai dar aqui. Não vai fazer mal para ninguém, porque é só teoria. E vai ser esse mesmo dia, esse mesmo horário, é isso? Mesmo online? Você sabe que eu estou livre para mudanças. Eu tenho outros compromissos, mas eu estou livre para discutir com vocês, né? Se tiver um consenso do grupo para aproveitar, mas eu estou vendo que pouca gente vai fazer o curso. Estou vendo pouca gente que gostaria de fazer o curso. Então, dependendo dessas pessoas que vão fazer, a gente pode estabelecer um horário apropriado. Eu tenho segunda-feira, eu tenho terça-feira, né? Tenho, às vezes, a parte da tarde, né? Não é todo mundo que tem, né?